Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula de placa de desktop. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse CI e esse cristal. Esse CI que conhecemos como gerador de clock, muitos chamam também de gerador de frequência, mas eu acredito que o correto seja gerador de clock. E todos nós sabemos, nós que trabalhamos nessa área de técnico de consertos de placas, a gente sabe que esse CI ou esse cristal, quando ele está com problema, o que acontece? A placa liga, a placa starta, mas tem setores da placa que não vai funcionar. Por exemplo, o vídeo, não vai ser liberado. Em algumas situações, as USBs param de funcionar, e como outros setores que dependem do clock que é gerado a partir desse circuito integrado. Então, pessoal, vamos dar início, né? Como todos sabem, esse CI ele não tem tensão quando a placa está em standby. Você só consegue testar a alimentação dele quando você dá o start na placa, e a gente vai ver quais os pinos de alimentação no esquema, porque, pessoal, sem o esquema dificulta ou quase impossibilita você de achar os pinos que recebem alimentação. Não existe aquele negócio de pino 1, né, o pino de baixo, o pino de cima. Se tiver 3 volts está ok. O último pino, se tiver 5, não existe esse negócio, pessoal. A gente tem que tirar isso da cabeça, né, de tentar consertar a placa na base de dicas e na base do achômetro. O verdadeiro técnico, o técnico profissional, ele trabalha de forma correta. Porque em placas mães, pessoal, não existe meio termo. Ou é ou não é. Todos os circuitos digitais dependem de uma base de tempo para funcionar. E o cristal é o componente responsável pela geração da base de tempo. E nós podemos chamar esse tempo de clock. A palavra clock, com certeza, para os técnicos não é novidade. Todos sabem o que é clock, né? A palavra clock se quer dizer relógio. E relógio, a gente lembra de quê? De tempo. E o cristal, pessoal, você sabe que ele não trabalha sozinho. São usados circuitos integrados, como você pode observar aqui na imagem. O circuito integrado, esse circuito aqui, que a gente vai ver quantos terminais ele possui. Aqui acima dele, né? Aqui do lado esquerdo, acima dele, você está vendo um cristal. Esse cristal é aquele cristal de 14.318 MHz. Então, esse cristal depende desse CI para ser oscilado. Sem esse cristal, se esse cristal der problema, ou vice-versa, ou o cristal ou o CI dando problema, a placa fica inoperante. Então, o cristal não trabalha sozinho, entendeu? São usados circuitos integrados, como você está vendo esse circuito integrado aqui, chamado de quê? De osciladores, ou circuito oscilador. É esse CI que estimula o cristal. Aqui você pode observar esse CI, que nós chamamos de gerador de clock. Ele é capaz de gerar vários valores de frequência, que vai ser distribuído em toda a placa. Ele vai gerar clock para quase uma boa parte da placa. CPU, memória, o chipset, os barramentos de USB, o chipset que pode ser ou ponte norte ou ponte sul. É daqui que vai ser gerado, né, a partir desse cristal de 14.318, é que vai ser gerado esses clocks. Isso funciona de forma bem organizada. É uma sincronização. O processador, um exemplo, né? O processador precisa de um sinal para saber o momento certo de fazer cada uma de suas atividades. É como se alguém falasse 1, 2, 3, já. Entendeu, pessoal? É só um exemplo. É como se alguém ficasse daqui dizendo agora, faça agora, né? Chegou o momento. Então, é mais ou menos assim que esse cristal trabalha juntamente com esse oscilador. Entendeu? Então, isso é chamado de clock, né? Essa exatidão entre essa sincronização
Então, se esse cristal e esse oscilador chegar a dar problema, a placa vai ficar inoperante. Por quê? Porque está precisando receber o clock. E se esses componentes, se esses controladores, como o CPU, né, ponte sul, não receber um sinal, então eles não vão entrar em atividade. Eu ainda estou utilizando, pessoal, o modelo dessa placa, né? Aqui o esquema dela, o modelo GA-VM900M, ainda para facilitar nosso estudo. Então a gente vai ver aqui na página 12, onde está o gerador de clock, que você pode ver aqui em inglês é o Clock Generator. Então na página 12, vamos colocar aqui na página 12 e vamos ser direcionado para o nosso gerador de clock. Opa, deixa eu ver aqui direitinho. Mudou aqui para a página 13. Então aqui, ó, aqui está o gerador de clock. Aqui você pode ver aqui no esquema onde está localizado o cristal. Todo mundo conhece a simbologia do cristal, né? Em placas ele pode estar descrito como X ou Y. Nesse caso aqui está escrito como X1. Pode observar aqui, X1. E os terminais dele, os terminais aqui do cristal, está ligado aqui no pino 6 e no pino 7, pessoal. E só uma informação, acredito que todos sabem, que é medido com um equipamento chamado osciloscópio, certo? Se você colocar o seu multímetro aqui no pino 6 e no pino 7, vai ter uma tensãozinha, mas isso não significa porque tem essa tensão que ele está oscilando. Você precisa colocar o osciloscópio, tá? Fazer o teste desse cristal com osciloscópio. Ali você vai encontrar uma onda sinoidal, né? Onda sinoidal. E aí você vai tirar a conclusão que ele está em perfeita condição. Pode observar também que esse CI existe alimentação de 3 volts. Você pode olhar aqui, ó, no terminal 1 e 22. Existe uma alimentação aqui chamada VCC3, né, e clock 3. Se você colocar a ponteira do seu multímetro aqui, pode ver que vai ter uma tensão aqui de 3 volts no pino 1 e no pino 22. Aqui também no pino 3, 10, 16 e 26 vai ter uma tensão aqui também de VCC, de entrada de alimentação. Então são pontos que você precisa medir com o seu multímetro. Não tem como você saber os pinos de alimentação sem você olhar o datasheet desse CI ou esquema. Se você não encontrar o esquema de sua placa, pessoal, vai no Google e pega o datasheet do CI, coloca lá a referência do CI e pega o datasheet e você vai ver os pinos de alimentação que entra a alimentação do CI. É importante também, de repente, o CI está sem alimentação e sua placa está sem clock, não está gerando os clocks. Pode ser que algum componente desse possa estar em curto, algum capacitor, algum resistor aberto aqui, ó. Por exemplo, aqui tem alguns componentes, ó, como capacitores, resistores ao lado desse componente, ligado a ele. Então possa ser que algum componente esteja defeituoso e o componente esteja inoperante. Eu quero só mostrar para vocês aqui, pessoal, que esse cristal aqui, ó, pode ver, ó, aqui está bem descrito 14.318, ó, 14.318 no pino 6 e no pino 7. Eu até olhei o datasheet aqui, ó. Vamos ver o datasheet aqui ligeirinho. Aqui, ó, no datasheet aqui, ó, fala que no pino 6 aqui, esse pino 6 é um pino de entrada, e o pino 7, né, X2 é um pino de saída, out. Pino 6 in e pino 7 out. Então a gente pode tirar a conclusão, entra num pino e sai no outro, entra no pino e sai no outro aqui, ó. X1 e X2. Bora ver aqui direito. Aí o datasheet me diz que ele entra no pino 6, né? Que a onda entra no pino 6
e sai pelo pino 7, não é? Entra no X1 e sai no X7 aqui, ó. X1, X2. Então, pino 6 é pino de entrada e pino 7 é o de saída. Então, pessoal, essa nossa aula foi uma aula curta, só foi mesmo uma informação para que você venha ter conhecimento, né, o que é o cristal e o que é e quem oscila esse cristal. Então fica aí essas informações para o seu entendimento. Para que o computador funcione, tudo tem que funcionar de maneira sincronizada, como se fosse uma banda, né, uma orquestra. Tem que ser tudo sincronizado, pessoal. Cada vez que é gerado um pulso de clock, todos os dispositivos realizam o que? Uma operação. É mais ou menos como se fosse um farol que abre e fecha por algumas vezes, né, por alguns minutos. Quando o farol está fechado, né, os carros todos ficam parados. Mas quando o farol abre, os carros todos começam a transitar. Então é mais ou menos por aí que funciona o clock do computador. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou dessa quinta aula, aguarde a sexta aula. Espero que você deixe o seu comentário. Se você gostou, deixe um like. Se inscreva nesse canal. Se você está assistindo essa videoaula e ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva, porque assim você está ajudando o crescimento desse canal e também nos estimulando a postar mais vídeos de interesse de todos. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até a próxima videoaula.